Fala galerinha, boa noite pra vocês, vídeo curto que eu tô fazendo agora. Então pessoal, acabei de fazer uma oração aqui. Vou ser bem sincero, já fazia algum tempo que eu não falava assim diretamente com Deus. E a gente sente a falta, a gente sente a saudade, mas Ele sempre fala com a gente, principalmente comigo. Ele tá sempre falando, tá sempre expondo algumas coisas que acontecem. E hoje ele me falou algo interessante que me levou a uma reflexão. Deus me mostrando o quanto que ele tem me abençoado, o quanto que ele tem me auxiliado. Quantas vezes eu simplesmente faço pedidos e só peço e fecho os meus olhos e peço: Senhor, me ajuda nisso, resolve aquilo. Ou então muitas das vezes eu até desacredito, simplesmente digo: Senhor, eu desisto, não aguento mais, isso daí eu não vou conseguir, isso não vai dar certo. E aí, cara, chega um momento em que você para e começa a olhar para trás tantas vezes que você fez isso e Deus te respondeu, Deus olhou para você, Deus esteve ali do teu lado e principalmente Deus te deu uma resposta, te deu uma solução, sabe? Resolveu o teu problema. Às vezes coisas que você pensava que eram impossíveis de serem resolvidas. E às vezes a gente reclama, né? Tal coisa não deu certo na minha vida, tal coisa não funcionou da forma que eu esperava. Imaginava que fosse ser por um caminho melhor, de uma forma melhor. Tô cansado, tô desanimado, as coisas parecem que não funcionam só pra mim. Parece que funciona pra todo mundo dar certo e eu sou o azarão, só comigo que não dá certo. E às vezes, pessoal, a gente esquece de agradecer por tudo que Deus tem feito. Quando a gente olha de onde a gente saiu, quem a gente era, o quanto que a gente evoluiu, sabe? Ninguém, acredito eu, regrediu. E se regrediu, tem um motivo. Às vezes é uma regressão na sua cabeça, na forma de você ver o mundo, mas Deus sabe, às vezes, o motivo dessa regressão. E às vezes é porque você está aprendendo algo. Pode ser que você esteja evoluindo em alguma área e não esteja percebendo. Então o que eu quero dizer nesse vídeo é: cara, passe a agradecer. Tenta abrir um pouco os seus olhos, o mínimo que seja, e olhar para as coisas que Deus já te fez. Tem muita coisa positiva que Deus já fez, muita coisa. Hoje de manhã eu estava refletindo, pessoal, sobre a história de Pedro. Eu não me lembro exatamente a história, então pode ser que eu fale alguma coisa, alguma besteira aqui, alguma coisa errada, mas Pedro era um pescador profissional. Eu não sei se nesse dia ele estava com alguém ou se estava sozinho, eu não me lembro, tá? Vou ficar devendo essa para vocês. Mas, pessoal, diz a história que ele tinha passado a noite inteira pescando e o dia já estava começando a clarear, o céu já estava começando a ficar claro, e eles tinham uma estratégia de pescar à noite, porque os peixes vinham mais facilmente à superfície, né, à luz do luar, então ficava mais fácil, né, ver também o movimento dos peixes, enfim, eles tinham essa estratégia. E aí, pessoal, amanhecendo o dia, Pedro se dá conta de que durante a noite inteira ele se esforçou, ele lançou a rede, ele jogou, utilizou de todas as táticas, todas as técnicas possíveis que ele poderia utilizar, mas infelizmente ele não pescou nada. E eu fico pensando quantas vezes a gente passa a noite inteira, quantas vezes a gente passa o mês inteiro tentando resolver um problema, quantas vezes a gente passa o ano inteiro tentando resolver algo, ou buscando uma conquista, ou sei lá, algo que é o nosso objetivo, e às vezes a gente não consegue, morre na praia, como muitos dizem. E aí, pessoal, você olha e encontra Jesus, e aí Jesus olha para Pedro, eu não lembro exatamente o diálogo, mas Jesus olha para Pedro e diz: vai, volta pro mar e lança mais uma vez a tua rede. E eu fico pensando Pedro olhando e falando: cara, eu já fiquei a noite inteira. Sabe, às vezes a gente fala: mas eu já tô um mês. Eu, diferente de Pedro, tô um mês, eu tô
tentando pescar, eu tô tentando buscar os meus objetivos há mais de um mês e não consigo. Calma. Já percebeu, já tentou imaginar o que é você ficar uma noite inteira acordada? Eu já fiquei acordado durante a noite. São N motivos, não interessa, mas eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Quando você acorda de manhã, você tá no rebote, você passou a noite sem dormir, você tá cansado. Provavelmente o costume da época talvez fosse pescar à noite e durante o dia dar uma descansada, dar uma cochilada. Ninguém é de ferro, as pessoas precisam, né, dormir, precisam de um descanso. E Pedro provavelmente ali cansado, estressado, desanimado, sabe, destruído, desmoronado. Caramba, eu não consegui tirar o básico aqui do meu sustento, como é que eu vou vender, né? Eu não tenho como conseguir dinheiro, não tenho como, sabe se lá se era um fim de mês, às vezes o cara tava ali com a corda no pescoço precisando de uma boa pescaria e não conseguiu nada. E era profissional, era especialista. Talvez quando Jesus falou volta pro mar e lança a rede, ele pode ter pensado: cara, mas eu já joguei a rede a noite inteira, eu não vou fazer isso de novo, eu não vou jogar essa rede, eu não vou voltar pro mar, não tô maluco, não tô doido, eu já fiz isso. E é nessas horas que a gente precisa exercitar a fé, nessas horas que a gente precisa exercitar a gratidão, a gente precisa reconhecer quem é, com quem é que a gente está lidando, que não é com um amigo, que não é com qualquer, a gente está lidando é com Deus. Então, pessoal, isso me levou à reflexão, e principalmente as palavras de Pedro. Quando Pedro diz: Senhor, pela tua palavra eu vou voltar para o mar, pela tua palavra eu vou lançar as redes. Sabe o que Pedro está querendo dizer com isso? Senhor, eu não sou capaz. Não tô voltando lá pro mar porque eu sou bom pescador, porque eu entendo muito de, sabe, pescaria ou de características marítimas, ou porque eu sou um bom navegante, ou porque eu sou um bom... Não. Eu também não tô voltando porque eu acho que agora o clima mudou, a temperatura da água aumentou ou diminuiu. Não. Pedro tá dizendo: Senhor, eu tô voltando porque o Senhor mandou eu voltar, porque o Senhor tá dizendo que tem bênção para mim lá. Eu confio na tua palavra, eu confio no que o Senhor tem reservado para mim, e é por isso que eu vou voltar. E ele volta, não baseado nas suas próprias forças ou naquilo que ele conhece como sendo certo, ou dentro do padrão racional da época ou do que ele acreditava. Não, ele volta baseado na palavra do Senhor, naquilo que o Senhor falou para ele fazer, e ele vai e obedece. E a gente sabe o final dessa história. Quantas vezes a gente desacredita, a gente desanima, ou às vezes a gente até esquece de que a palavra do Senhor está disponível, de que a promessa do Senhor é conosco, conduz os nossos passos, e que Deus ele tem um plano muitas das vezes maior do que a gente imagina. Deus não nos chamou só para ser pescadores de peixe, sabe? Para ter uma boa colheita financeira, para ter um bom emprego. Deus não chamou a gente só para isso. Deus chamou para algo muito maior, para algo mais, sabe? E quando eu paro para pensar nisso, no que Deus tem reservado para mim, em termos materiais, mas principalmente em termos espirituais, e o que Deus tem reservado para a humanidade, eu fico pensando o quanto que eu sou ingrato, o quanto que eu sou mal agradecido. Deus me concedeu um alto privilégio e muitas das vezes eu não tenho aproveitado. Então, pessoal, vamos agradecer um pouco mais, vamos abrir os nossos olhos para aquilo que Deus tem feito, principalmente para aquilo que Ele prometeu fazer e às vezes ainda não fez, não por culpa dele, mas pela nossa. Vamos agradecer mais. Diz que Pedro, quando pegou, ele não tinha nem forças para segurar tamanha quantidade de peixes, e depois ele se lança aos pés de Jesus e ele fica agradecido, e ele pede perdão por ter duvidado. Enfim, ele fica num estado que talvez ele nunca tenha ficado. E eu e você, como temos lidado com o nosso Deus? Será que temos sido gratos de verdade? Será que temos acreditado de verdade? Será que temos vivido de verdade? Deus te abençoe.